Shalom! Bem, hoje é o nosso 17º dia da leitura anual da Bíblia. E hoje eu quero comentar um pouco mais a respeito do livro de Êxodo, especificamente o capítulo 5, 6 e 7. E essa história começa da seguinte forma. O povo acaba de receber uma notícia de que Deus iria livrá-lo da mão do Egito, da escravidão, e o povo fica muito alegre. E mesmo sem conhecer a Deus, o povo o adora. E o capítulo 5, ele começa com Moisés e Arão indo falar com o faraó. E a mensagem era o seguinte, eles tinham que falar o seguinte: assim diz o Senhor, faraó, deixa o meu povo ir para o deserto, onde eles precisam fazer uma festa para mim e precisam me adorar. Naquele tempo haviam muitas divindades e Faraó não conhecia Deus. E o Faraó vai falar o seguinte: olha, eu não conheço esse Deus, não vou permitir o povo sair daqui para ir adorar um Deus desconhecido. E além disso, vocês estão atrapalhando a olaria. A olaria é a função dos escravos, a principal função era produzir tijolos. E aí Faraó vai dizer: vocês estão atrapalhando o povo de trabalhar, de produzir tijolos. O grande problema de vocês é a ociosidade, vocês estão ociosos. E aí o que o faraó vai fazer? O faraó vai falar o seguinte: olha, chama os capatazes, chama também os supervisores e fala o seguinte: vocês vão ter que obrigar o povo a produzir a mesma quantidade de tijolos, só que agora eles não vão receber o material na mão, eles vão ter que ir atrás do material. E a pressão foi tão grande que os próprios trabalhadores começaram a apanhar os gerentes, os escravos começaram a ser muito castigados porque eles agora não tinham que produzir a mesma quantidade de tijolos e não estavam conseguindo bater a meta, né? É mais ou menos como a gente hoje. Hoje a gente, se deixar, a gente trabalha muito. Inclusive o próprio Moisés, mais para frente, nas leis, vai ter uma das leis que é a lei do descanso. Nesse tempo, trabalhava-se de domingo a domingo, de sol a sol, não tinha folga. E Deus vai estabelecer um dia de descanso. Vocês precisam descansar. Sobre essas coisas a gente vai falar uma outra oportunidade. Mas depois desse contato que teve com o faraó e essa pressão que teve com o faraó, a pressão que o faraó deu no povo, Moisés vai orar ao Senhor e vai falar: Senhor, a coisa ficou difícil. O Senhor precisa fazer alguma coisa. E o capítulo 6 começa dizendo o seguinte: que Deus, ele é interessante que fala assim, Deus fala assim: olha, agora eles verão o que é ter uma mão poderosa. O Egito não apenas vai autorizar a saída do povo, olha que legal, mas também vai financiar a saída do povo para o deserto. E aí começa então uma briga. Como eu falei, haviam muitas divindades, né? Muitas divindades naquele tempo. Existe hoje, até hoje ainda existe. E o grande problema é que mesmo com uma promessa de que Deus iria livrar o povo não acreditava, porque eles não conheciam a Deus. Deus ele tem que novamente falar com Moisés e pedir para Moisés repetir para o povo: olha, eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e eu ouvi o clamor de vocês, o desespero, o choro, e eu me lembrei da aliança que eu havia feito com os patriarcas. E Deus ele tinha que estar o tempo todo relembrando qual era o planejamento. E o planejamento era o seguinte: a primeira coisa é tirar vocês da escravidão e dar uma liberdade. A segunda coisa é que vocês têm uma terra que eu prometi para os patriarcas. E essa terra, que chama-se Terra Prometida, é Canaã. Vocês vão conquistar Canaã e essa terra vai ser a cidade de vocês, vai ser o país de vocês. Mas as pessoas não acreditavam em Deus porque ele não era conhecido. É interessante que pode até ser alguns de nós que estamos aqui
vocês que estão ouvindo, cultuam a Deus, andam de acordo com os milagres que acontecem na vida de cada um, mas muitas pessoas não conhecem a Deus. Nós temos rituais, nós temos ritos, mas conhecer a Deus não. E Deus, ele precisa ser conhecido por nós. A palavra fala assim que a gente deve buscá-lo. Buscar-me-eis, não de qualquer forma. E vocês vão achar o Senhor quando buscarem de todo o coração. Não é só buscar a Deus, mas de todo o coração. E o povo desse tempo, como o povo de hoje, não conhece a Deus. A maioria das vezes cultuam por uma questão de ritual. Né? A gente vai ver isso muito na questão da Páscoa, logo mais no capítulo 14. Eu estou ansioso para falar sobre a Páscoa. Bem, então o povo não conhecia a Deus e eles estavam debaixo de uma escravidão. E debaixo dessa escravidão, Deus queria libertá-lo. E Moisés volta para Faraó. Uma coisa bem interessante, fala assim: Faraó, assim diz o Senhor, deixa o meu povo sair para te adorar. Só que aí Faraó não vai permitir. E é interessante que a Bíblia fala que o próprio Deus endureceu o coração de Faraó. Agora, por que Deus endureceu o coração de Faraó? A gente vai ver logo mais nas pragas que cada praga representa um Deus. Por exemplo, a primeira praga que foi lançada, que Deus prometeu que iria agir com muito poder, foi a praga das águas, não apenas do Nilo, tá? Mas todas as águas se transformarem em sangue e uma catinga de peixe muito grande. É dito que as lagoas, as fontes, os canais, os reservatórios, o rio Nilo, tudo que Moisés e Arão apontava se transformava em sangue. E aí havia um Deus chamado Deus Hapi, ou Api, né, com H-A-P-I, Hapi, que era o Deus da fertilização. Ele fertilizava quando havia inundação do Nilo, das lagoas, e todo o país ficava inundado. Quando a água baixava, havia uma fertilização. Então era cultuado esse Deus Hapi. E nessa primeira praga, Deus mostra que esse Deus não tem domínio nenhum, não tem poder nenhum. Né? Apesar de que os próprios feiticeiros também de Faraó conseguiram fazer o mesmo milagre, mas Deus estava quebrando e estava matando a idolatria no coração de cada um dos israelitas, que eram escravos no Egito, que já estavam lá há muitos anos, 400 anos aliás, né? Desde da morte de José. Eles ficaram 400 anos até chegar a Moisés. Então Deus tinha que matar cada Deus. E é muito interessante isso, porque mesmo eles fazendo os milagres acontecendo, Deus ia matando Deus a Deus. Só para eu fechar, tem um detalhe aqui importante que eu observei aqui na genealogia, por isso que a genealogia é interessante, alguns detalhes. A Bíblia fala assim, que Moisés foi o que decretou a lei, lógico, vinda por Deus, de que não poderia haver nenhum casamento, nenhum relacionamento sexual entre parênteses. Só que Joquebede, a mãe de Moisés, e Arão, o pai de Moisés, eles eram parentes. Arão era sobrinho de Joquebede. Mais para frente, Moisés vai dizer, não, isso é proibido, isso não é permitido por Deus. Tá bom? Só um detalhezinho interessante. Amém? Deus abençoe e até a próxima. E boa leitura.